Palavra pastoral, meditação. Meus amados e queridos irmãos e amigos, hoje vou tomar por base para a nossa meditação o versículo de número 3 dos Salmos de número 126, que diz: Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Este salmo, o salmista dedicou em agradecimento a Deus pela retirada do povo de Israel da terra do Egito, nos tempos de Moisés, há 3.500 anos atrás. E ele chegou a dizer que ele estava com aqueles que sonham, né? É como se fosse um sonho. Após um cativeiro de mais de 400 anos, agora com mão de ferro poderosa, Deus tirava aquele povo das garras de Faraó, de uma escravidão terrível, tirana e infernal. E durante aquela trajetória de 40 anos, que aconteceu dos anos 1455 até 1405 a.C., maravilhas espantosas e extraordinárias Deus fez no meio do povo. Sobre o povo, através da nuvem de dia, para protegê-lo do calor causticante do deserto, e à noite naquela coluna de fogo, para aquecê-lo do terrível frio do próprio deserto. Porque no deserto é assim. Se durante o dia sobe acima de 40, 50 graus, de noite pode chegar à beira de zero. E Deus já providenciava um conforto esplêndido para aquele povo a partir daí. Nuvem de dia para proteger do sol, colunas de fogo para proteger no frio durante a noite. E a partir daí, coisas como a abertura do Mar Vermelho, tirar água da rocha, fazer a água amarga se tornar doce, o maná que vinha ao cair da tarde, e na sexta-feira a porção era dobrada porque o sábado era de descanso, carne, enfim, nada faltou àquele povo durante 40 anos. Isto sem falar que os vestidos não se envelheceram e os sapatos não se rasgaram. Este é o nosso Deus. Mas não é só das grandes coisas, coisas maravilhosas aos nossos olhos. O que eu quero dizer é que tudo que Deus faz é tão grande, mas tão grande, que embora até pareça que são coisas ínfimas e simples do dia a dia, é ou não é? Vamos tirar por nós mesmos. Vamos pegar os nossos corpos como exemplo. É fácil andar? É ou não é? Você se levanta cedo da sua cama, não é? E já começa a andar dentro de casa e depois vai para o serviço ou resolver problemas particulares. Você andando, né? A sua condição motora é excelente. Se você monta numa bicicleta, você se equilibra, você pedala. Se você monta numa moto ou mesmo num carro a dirigir, como é lindo tudo isso, né? E você faz assim tão corriqueiramente, tão simplesmente que parece ser fácil. Mas será que é? Exemplo, quando a pessoa sofre um acidente ou mesmo uma doença que se torna paraplégico, pergunte ao paraplégico se é fácil andar. Pergunte ao tetraplégico, que é aquele que fica paralisado do pescoço para baixo, se é fácil se mobilizar. Não é, irmãos. Não é. Aquilo que era tão simples torna-se impossível. E ver, você abre os seus olhos
e logo você contempla a natureza, o sol, a lua, as estrelas, você lê, você trabalha, não é? Não é simples ver? Se perder a visão, você verá como é difícil enxergar. E assim acontece com o ouvir, com o falar, com o raciocinar. Outro exemplo, quantas pessoas estão acometidas de diabetes? O que é isto? É falta de insulina no sangue. Então se faz necessário tomar muitos remédios, muitas picadas, né, de injeções, para que a insulina seja reposta no sangue, para controlar e queimar o açúcar. E quando o pâncreas está bom, o que acontece? O pâncreas faz isto naturalmente, diariamente, queimando todo o açúcar que tem no seu sangue, não deixando o diabetes se instalar. Os rins. Já parou para pensar? Quando é necessário fazer hemodiálise, pergunte a quem faz isto. Tem que comparecer no hospital 2 ou 3 vezes por semana, onde ficam presos a uma máquina para purificar toda a impureza do sangue daqueles dias que a pessoa ficou fora do hospital. E este sangue é facilmente purificado pelos rins. Você está vendo o que Deus fez? Que quando está tudo certo em nosso corpo, tudo funciona de maneira tão normal que parece a coisa mais simples do mundo. Mas quando eles param de funcionar e a ciência tem que agir, que situação difícil e complicada para que aquele órgão seja substituído por uma máquina qualquer ou por um remédio qualquer. Então veja que tudo que Deus faz é grande, é gigantesco. Ontem eu falei do oxigênio, né? Veja agora nessa pandemia como é caro comprar uma máquina, né, para ventilar pulmão de pessoas que estão acometidas dessa doença. E Deus soltou no espaço o oxigênio, onde você respira, tão natural, tão simples. Então é ou não é grande? Então, quando diz que Deus faz grandes coisas, não é somente fazer como fez com Josué 10, 13 e 14, que ele deteve o sol. E nós sabemos que, na verdade, foi o eixo da terra que ele parou. Não é somente abrir mar vermelhos, fazer água da rocha brotar, fazer cegos enxergarem, paralíticos andarem, descer fogo do céu como desceu lá no Monte Carmelo, através do profeta Elias, 1 Reis, capítulo 18. Tudo isso Deus faz, para ele é tudo muito fácil. Mas também, até as simples coisas, é grandeza de Deus, porque ninguém consegue fazer o que ele faz, por mais simples que elas aparentem ser. A geração de uma criança, por exemplo, como você pode imaginar que de um relacionamento sexual, de um espermatozoide fecundando um óvulo, dali vai surgir um ser inteligente, que raciocina, que se agiliza, que cuida, que trabalha, que sobrevive, que começa tão pequenino e que de repente está adulto, e alguns com alturas gigantescas, mas é que não importa o tamanho, o que importa é como este ser sobrevive de maneira tão inteligente. E começou aonde? Num simples ato de uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Irmãos, grandes coisas tem feito o Senhor por nós e para nós. E aí? O que temos a fazer? É achar que isto é obrigação dele? Ele tem mais é que fazer isso mesmo?
ou agradecê-lo, porque nós não somos merecedores de nada disso. E, entretanto, ele tem o prazer de nos conceder. Olha o sol que ele faz luzir a cada dia para sábios e ignorantes, justos e injustos. Este sol que nos transmite vitamina D e outras coisas mais. E a terra que ele preparou? Um homem planta uma singela semente e ali surge tanta coisa, né? Dependendo do que foi plantado. Legumes, frutos, comidas em geral. Você planta um grão e olha o que sai dali, não é? É arroz, é feijão, é soja, é tomate, é abacate, manga, abacaxi, enfim. Quem preparou tudo isso? Se não fosse Deus que pusesse os ingredientes na terra, ela não produziria e morreríamos de fome. Tudo que usamos, o avião que voamos, o automóvel que nele circulamos, o trem, a bicicleta, tudo isso são extraídos de minérios que brotam da terra, que saem da terra. O homem apenas desenvolve aquilo ali, mas toda a matéria-prima foi Deus que lá colocou. E isso sem falar da própria inteligência, sapiência que Deus põe no homem, para que ele possa desenvolver a tecnologia que o próprio homem precisa. Não é lindo isto? Então, tudo que Deus faz não tem nada de pequeno e nem nada de simples. É mais complexo do que você possa imaginar. É simples como quando você está fazendo. Conforme eu disse, como andar de bicicleta, andar de moto, dirigir um carro, pilotar um avião, um navio, não é? Ver, ouvir, falar. Na hora de você fazer uso, é simples. Mas se você estudar cientificamente, você vai ver como é complexo toda a mecânica que está por trás de tudo isto. E quando é necessário a ciência intervir, quantas dificuldades ele tem para fazer um paraplégico andar e na maioria das vezes não consegue. Quando o órgão do corpo entra em processo de falência, não tem mais jeito, tem que haver substituições artificiais. Se não houvesse pecado, nada disto acabaria, porque o corpo é uma marca, né? O corpo é algo perfeito para sobreviver até eternamente. Mas foi o pecado que veio interromper. Foi Paulo que disse: por um homem entrou o pecado e pelo pecado a morte. E entre o pecado e a morte está as doenças, os órgãos que falecem no corpo, não é? Mas veja, Deus fez um corpo perfeito. Glórias a Deus por tudo isto. E quando a trombeta tocar, que todos nós fomos ressuscitados, receberemos um corpo perfeito a partir daí para sempre, onde nunca mais o pecado nada interromperá. Glória a Deus. Então, agradeçamos ao Senhor, viu? Pelas suas grandezas e pelas suas maravilhas. Como diz aquele hino de nosso inário: quão grande és tu, quão grande és tu. Ele é inigualável, ele é incomparável, ele é singular, ele é maravilhosamente Deus, o nosso eterno Senhor, que tudo tem feito por nós, porque nos ama e nos escolheu para o seu reino e para sermos seus filhos e servos para na sua obra trabalhar. Agradeça a Deus por tudo. Você está bem? Agradeça a Deus e aproveite esses momentos. Você está mal? Agradeça a Deus e que você possa extrair desses maus momentos lindas lições, belas experiências para o futuro. Em tudo dê graças e diga sempre:
grandes coisas tem feito o Senhor por mim e por isso estou alegre. Você está vivo. Você está viva. Eu estou vivo. Graças a Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Deus te abençoe. Meu Deus e Pai, receba a minha oração, a minha gratidão por tão grandes coisas que o Senhor tem feito por cada um de nós. E por isto, Senhor, estamos alegres. Receba a nossa gratidão, nosso louvor e, acima de tudo, a nossa mais sincera e profunda adoração. Pai Santo, estenda tua mão para curar os enfermos e soluciones os problemas. Eu te imploro, em nome de Jesus. Amém. Deus te conceda um maravilhoso, próspero e abençoado dia. Receba o meu forte e afetuoso abraço e a paz do Senhor.